nobres e queridos amigos, vamos falar a respeito também, agora, neste vídeo, sobre uma continuidade que eu já iniciei, e agora essa continuidade é necessária, porque vamos fazer uma inauguração aí, uma estreia, falando sobre os crimes contra a dignidade sexual e também sobre o artigo 213 do Código Penal, fazendo uma exposição, pelo menos uma compreensão básica daquilo que é necessário e suficiente para que tenhamos uma breve noção ou noções iniciais acerca deste crime previsto no Código Penal. Inclusive, eu fiz já uma introdução no nosso vídeo inicial, no vídeo número 1. Se você não assistiu, assista pelo menos a noção, a abertura dos crimes contra a dignidade sexual, pelo menos a tutela jurídica de todos os crimes. Acho que seria interessante nós trilharmos, eu vou repetir, que seria a tutela principal dos crimes contra a dignidade sexual, seria a liberdade, né? A pessoa tem o direito de fazer sexo com quem quiser, como bem entender, da melhor forma, livre e expositiva, do jeito que ela quiser. Lógico, sem interferir direitos de terceiro. E é claro que a dignidade, a proteção da dignidade sexual seria exatamente esta. O sentido da norma penal seria a proteção da dignidade sexual. Então vamos lá, numa breve exposição, vamos colocar pelo menos uma noção do que está escrito na letra da lei, né? O artigo 213, vou colocar na tela para vocês entenderem, para a gente estudar juntos. Vamos lá. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. A pena, reclusão de 6 a 10 anos e ponto final. Vamos lá. Concepção anterior, legislação, lei 12.015, tratava de 2009, né? Tratava a respeito sobre atentado violento ao pudor, que haviam tutelas diversas acerca desse ponto. O artigo 213 deixou por estabelecer um ponto diferenciado, porque no qual não fossem colocados como apenas conjunção carnal, mas agora, com o código do artigo 213, ato libidinoso e conjunção carnal são coisas diversas, são coisas distintas, mas a tutela penal é a mesma. Então essa seria a posição. Um exemplo claro, peço desculpa que eu vou ter que falar, um exemplo claro de ato libidinoso, ou atos libidinosos, né, no coletivo aqui, sexo oral, sexo anal, esses seriam, antes dessa alteração legislativa, seria considerado como, na verdade, atentado violento ao pudor. Não existe mais essa espécie de crime. E agora, a partir de 2009, trata a respeito especificamente apenas como crime de estupro. Então, conjunção carnal, realizar prática de sexo, já é objetivo, né? Agora, diversamente, existia o ato libidinoso que não se adequava ao caso concreto, apenas considerando como, na verdade, uma forma de ato, atentado violento ao pudor. Agora, seria este. Ato libidinoso, conjunção carnal, já são considerados como crime de estupro. Questão de lacuna legislativa, eu tenho que colocar a questão de se a mulher obriga o homem a ter conjunção carnal, que antes teria essa evolução normativa, né, da lei, é totalmente diversa. Que agora a mulher também pode ser sujeito do crime, né, de estupro, né, tanto homem quanto mulher, independentemente de gênero ou mesmo opção sexual. Essa seria a posição resguardada no tocante à questão de proteção. Qualquer um pode ser sujeito do crime. Qualquer um pode ser sujeito ativo do crime. E portanto, com o advento da Lei 12.015 de 2009, nós temos o estupro como uma reunião do atentado violento ao pudor. Qualquer pessoa, portanto, pode ser autor e vítima do crime. Então, essa seria a questão de uniformização ou na verdade, universalidade ou pluralidade, conforme você vai ler em algum estudo que fala a respeito exatamente nesse sentido, que seriam formas abstratas, né? Pode ser homem, mulher, quem se quer que seja, conforme queira e ser denominada ou denominado. Então, esse seria o primeiro ponto. Veja bem, o tipo penal é o que está previsto, né? A conduta, na verdade, seria constranger alguém, né?
constranger alguém, coagir significa, né? Portanto, eu estou coagindo alguém a praticar um ato sexual com alguém, com outro ser humano, né? Então essa seria a conduta. Aí no caso estaria caracterizado também pela violência ou grave ameaça. Se eu promovo um ato de violência, eu bato naquela vítima e depois ela vem a ficar desacordada e realizo a prática de ato libidinoso ou ato sexual, eu cometo crime da mesma forma, aí seria apenas um único crime, né? Na verdade, o crime de estupro ele é decorrente de violência ou grave ameaça. Então, a prática de conjunção carnal. Ou mesmo um ato libidinoso. Conjunção carnal é aquele que se atina contra alguém, né? Tem que ser contra uma pessoa, né? Não pode ser animal, não pode ser objeto, tem que ser contra a pessoa, contra alguém. Questão que eu tenho que tratar a respeito, a conjunção carnal também diz respeito especificamente que a doutrina, os estudos, a própria jurisprudência trata sexo vaginal. Sexo vaginal seria ato de conjunção carnal. No tocante aí seria questão médica, cópula vagínica. Você vai observar, caso caia no seu concurso, cópula vagínica é considerado como conjunção carnal. Quanto à relação à prática de ato libidinoso, sexo oral, sexo vaginal, outros tipos de práticas sexuais seriam atos libidinosos, conforme a doutrina de jurisprudência pátria. Então, esses seriam os pontos necessários que faça essa caracterização entre conjunção carnal e ato libidinoso. Ponto. A questão de permissão ou praticar o sexo que se pratique com outros atos libidinosos, na verdade seriam uma pessoa que transa, realiza ato sexual na frente, e aí a pessoa transa com aquela pessoa, senão eu te mato, coloca a arma na cabeça daquela pessoa. Ela praticou o crime de estupro. Então essa seria a caracterização. Prevalece, portanto, na doutrina, outro detalhe importante que eu fiz uma breve anotação de estudo, e até na jurisprudência também diz respeito que não se exige o contato físico com a vítima. Não se exige esse contato físico. O contato físico com a vítima não é necessário, apenas que se realize o ato libidinoso ou mesmo a conjunção carnal. O exemplo típico que eu já mencionei, violência, eu ponho uma faca, uma arma na cabeça da pessoa, no pescoço, cabeça, qualquer parte do corpo, olha, se você não realizar aquele ato sexual com aquela pessoa, eu te mato, ou eu te machuco, ou eu faço. Então já utilizou-se da grave ameaça em face de terceiros. Então, em prol de terceiro, inclusive, né? Mas comete o crime de estupro. Conduta, né? Então nós temos ali, se a conduta, aí temos o parágrafo 1º, ele diz respeito. Vamos colocar na tela aqui para a gente conseguir estudar juntos aqui, né? Então é um estudo que a gente faça algumas reflexões, conforme já a minha proposta de levantamento de estudo, que possa cair no seu concurso público, inclusive. Se a conduta resultar de lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, a pena de reclusão de 8 a 12 anos. O que significa dizer? Haverá um aumento de pena em decorrência, seria na verdade um agravante, né? Em decorrência aquele que é menor de 18 e maior de 14. Então deixa claro no tocante. Quem é maior de 14? Você fez ato libidinoso com uma pessoa maior de 14 anos, uma criança, né, adolescente no caso? Ok. Então sua pena não será de 6 a 10, será de 8 a 12. Ou mesmo com menor de 18, maior de 14. É muito simples para entender. Só que para uma pessoa que é leiga, que não está nos assistindo, vai verificar e falar, olha, mas que estranho, né? Porque vou tutelar só apenas o menor de 14 ou maior de 14 ou menor de 18. Claro, porque está na legislação, nós não podemos alterar. Então seria uma forma agravante, na verdade, um elemento que se possa trazer, que a causa de aumento de pena, inclusive, né, aquele que pratique este ato no tocante à questão etária, no tocante à questão de faixa etária, de idade. Né? Então o Código Penal estabeleceu dessa forma, então é dessa forma que será realizado. Claro que não é nada absoluto, porque você pode, inclusive, se você legislador, se você, na verdade, é deputado federal ou estadual, pode fazer um projeto de lei e alterar, né, essa questão de faixa etária, para menor, para mais ou para menos. Então, essas seriam essas propostas de projetos de lei que poderiam servir como necessário para tutelar ainda mais a dignidade sexual. Mas, por enquanto, atualmente, é esta a base inicial. Conduta, né? Aí nós temos a questão
de lesão, né? Lesão corporal. Então, lesão corporal ela pode ser se resultar, né? Aquele que se resultar lesão corporal. O parágrafo primeiro, ele trata lá, né, que se a conduta resultar lesão corporal de natureza grave. Então, lesão corporal de natureza grave, no Código Penal diz que só existe a gravíssima, só que aí é um elemento de interpretação. Então, essa seria uma outra característica. Então, a questão de acaujamento de pena, a questão de qualificar, aumentar a pena em decorrência da grave ameaça de lesão, na verdade seria grave ameaça não, lesão corporal, né, de natureza grave. Né, e o que o Código Penal lá, mais para frente, lá na parte geral, fala, qual é o tipo de lesão, né? Esse que é o grande problema em questões práticas, porque o que é grave, o que é gravíssimo. Então, não importa, a parte que seja grave, pode ser de qualquer modo. Sendo grave, pronto, ponto. A pessoa teve durante o ato com a vítima menor de 18 e maior de 14, e, sei lá, cortou a orelha, isso é considerado como uma lesão corporal, né, de natureza grave, né, tirar a parte do corpo da pessoa, né? Então, esse seria um exemplo que poderia se caracterizar. Outro ponto importante, né, o aniversário da vítima. Vamos supor que a vítima tenha completado 14 anos e nesse ponto, se a criança, adolescente ali no caso, tenha completado, sendo menor de 18, na verdade maior de 14 anos cravados, ele não vai ter essa interpretação que se faz, né, que tanto a doutrina, a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça tem algumas decisões tratando a respeito disso, que será considerado como estupro de vulnerável que for menos de 18. Porém, se o adolescente completado 14 anos certinho, cravados, aí nesse ponto é o estupro simples. E a pena lá é de 6 a 10 anos, e não de 8 a 12, conforme essa hipótese de qualificação. O que eu posso tratar a respeito? Ainda temos parágrafo 2º que trata: se a conduta resultar morte, a pena será de 12 a 30 anos. Veja que 12 a 30 anos, a pena é bem pesada. E agora nós tivemos para pacote anticrime que altera, aumentando esses 30 anos. Porém, aqui não vamos estudar todos os detalhes de pacote, algumas questões relacionadas a isso. Tendo tanto lesão corporal quanto morte, são elementos que possam aumentar a pena daquele indivíduo que comete o crime, né, contra o maior de 18, menor de 14. Então, nesse ponto que eu posso tratar a respeito da questão de crimes, né, no crime do artigo 213 e nas suas colocações específicas, é que trata-se, portanto, de um crime simples, porque pode só constranger alguém, né, com violência, grave ameaça, ou mesmo com resultado morte. Então, existem lesões corporais, então aí vai de acordo com a sua conduta, de acordo com a conduta daquele determinado agente, né, criminoso, e nós temos que observar os detalhes importantes, né? Se a pessoa estupra e também, na verdade, estupra com realização de sexo oral, anal, vaginal e todo tipo de sexo, gênero, sexo que possa, na verdade, a sociedade evolui, nós sabemos quais os tipos de modalidades, espécies de sexos a serem realizados, comete, na verdade, apenas um único crime. É isso que é o ponto importante que eu deixo salientado. O estupro é apenas um único crime. Então, é o que a própria legislação estabelece. Na verdade, não é só a legislação, uma interpretação dos tribunais que estabelece, inclusive, que, se tratando-se apenas de um crime, na verdade, pelo princípio da construção, que você vai aplicar apenas uma espécie criminosa. Trata-se, portanto, de um crime hediondo, né? Nós temos ali como questão mais pesada no tocante à aplicação da pena, né? Regime fechado, separação, segregação específica para apenas aquelas pessoas. No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos um presídio, né, que apenas estão albergadas aquelas pessoas que tenham praticado atos libidinosos ou conjunção carnal dentro de presídios específicos e separados dos outros tipos de crime, né, conforme inclusive na lei de execução penal, né. Então, o que eu tenho para tratar a respeito, que existe sim a possibilidade também de tentativa, né, o crime se consome com o ato, né, da prática de ato libidinoso, conjunção carnal, né, seja com violência ou grave ameaça. Não havendo violência ou grave ameaça, não há que se falar de ato libidinoso, não há que se falar de estupro, né, então esse é outro detalhe importante, né, se foi consentido o sexo, não há nenhum tipo de ameaça nem conjunção carnal. Na verdade, não há nenhum tipo de violência ou grave ameaça,
e aí, no caso, na verdade, a pessoa aceitou, né, o ato sexual com aquela determinada pessoa. Alguns pontos importantes. Uma questão polêmica que eu tenho para tratar a respeito também diz respeito aos stealthy, não é? Stealthy é uma expressão vinda do direito de outro país, logicamente, que nada mais seria como um ato de retirada do preservativo durante o ato sexual. E da questão de se essa retirada do preservativo durante o ato sexual não foi consentido pelo parceiro. E aí nós temos essa colocação do que vai ser trilhado com o crime. Qual caracterização seria? Então, isso, lógico, por uma questão de interpretação, vai depender de cada caso concreto, né? Nós temos três posições principais. Se houver violência ou grave ameaça, nós, logicamente, na retirada do preservativo, o crime pode ser considerado como estupro. Se não houver violência ou grave ameaça, configura estelionato sexual, um crime específico para aquela situação. Terceira posição, se transmitir uma doença venérea, né, comete o crime específico de periclitação. Então, são três possibilidades. Pode saber que surja mais uma outra posição, mas doutrinariamente seriam estas posições que eu acho necessárias e válidas para que pelo menos tenhamos uma compreensão desse leque de opções. Uma situação específica, né? Uma situação em que o parceiro retira o preservativo durante o ato sexual, sem o consentimento do outro parceiro, depois continua a realização do ato sexual. Imagina, né? Poderia acontecer na verdade, a outra pessoa, uma mulher, portanto, engravidar, ou mesmo a outra pessoa, outro parceiro contrair uma doença, né? Uma doença grave como a HIV. Então, existem situações muito delicadas que devem ser analisadas cada caso. Então, apenas para não deixarmos essa polêmica, afastar essa polêmica de nossa mente, de nossas compreensões de estudo, nossos pensamentos, é que existem essas posições diversas no tocante ao stealthy, tá ok? Agora, em relação a questões que eu possa dizer ao aspecto penal, né, na questão processual penal, a anotação que eu falo aqui é que, em regra, né, se a ação penal não fosse antes, na legislação, proposta até a vítima completar 18 anos, o prazo começa a correr a partir da maioridade da vítima, ou seja, existe sim um prazo prescricional. E a ação hoje é penal pública incondicionada. Antes nós tínhamos alteração que seria aquele que a pessoa promover, né, aquela denúncia e ir para frente aquele processo, né, de todos os seus elementos de prova. Hoje não. Hoje não precisa. Hoje o Ministério Público vai promover uma ação, assim como um caso de violência doméstica, né? Então seria um caso bem atípico. Então eu encerro aqui este vídeo, já tratando a respeito sobre o nosso primeiro crime de estudo, né? Crime de estupro. É um crime super importante, gravíssimo, conforme você viu. Violência, grave ameaça, questões relacionadas às inovações, né, doutrinárias no stealthy. E é isso. Vou encerrar esse vídeo agradecendo você que nos assistiu. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, né, compartilhe em suas redes sociais, faça uso da ferramenta dos vídeos nossos aqui para que as pessoas também tenham acesso a essa informações que são importantes para a nossa reflexão, não fugindo, claro, das questões técnicas, conforme você já viu, mas são necessárias essas questões técnicas e não adianta a gente fazer muita reflexão, apenas colocar o texto de lei, a parte doutrinária que a jurisprudência trata, e eu falei as posições na verdade, maioritárias, né? Não coloquei posições minoritárias aqui neste tema a respeito. Então, agradeço você que nos assistiu, e um forte abraço e até os próximos vídeos.